Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Conexão Hemosaúde, promovido pelo Instituto Proemo. E hoje vamos contar algumas histórias felizes e curiosidades sobre um pouco desse contexto em que a gente vive, o Junho Vermelho, trazendo a importância da doação de sangue. E hoje a gente tem duas histórias bem legais sobre... uma sobre a transfusão intrauterina que ocorreu em Roraima, entre Hemororaima e Hemoan, e também o caso de um sangue raro. Então, eu gostaria de primeiro pedir que nossos convidados pudessem se apresentar. Doutor Pedro, se você pudesse apresentar. Boa tarde, tá? É um prazer participar juntamente com a Kelly, toda a Socorro, toda a Ana. Eu sou Pedro, né, biomédico, trabalho no Hemocentro no Piauí, né, Hemopi, Piauí. Trabalho com imunohematologia desde 2011, tá? Então, a gente está nesse segmento de procura de doadores raros, pacientes raros, para dar esse suporte, né, nosso estadual aqui e dar um suporte para a hemorragia também nacional. Obrigado, doutor. Doutora Kelly. Oi, sou a doutora Kelly, eu sou obstetra e a minha área de atuação é a medicina fetal, que é justamente onde a gente faz essas transfusões no bebê, ainda dentro da barriga da mãe, devido à anemia fetal. Sim. Doutora Ana, por favor. Boa tarde, eu sou a Ana, sou médica responsável técnica substituta do Hemocentro de Roraima e estamos aqui. E doutora Socorro. Tudo bem, doutora? Boa tarde, eu sou Socorro Sampaio, eu sou médica, eu sou hematologista pediatra, mas eu também tenho a formação de neonatologia. E eu estou aqui no Hemoan, atualmente, como diretora-presidente. Fico muito feliz de fazer parte de toda essa história. Muito obrigado e a gente está muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês. São duas histórias bem legais de se contar nesse podcast. E o primeiro caso, né, dessa primeira parte, é conversar um pouquinho sobre essa transfusão de sangue intrauterina que ocorreu em Roraima, né? Foi aí uma atuação conjunta, né, entre o Hemocentro de Roraima e o Hemocentro do Amazonas. E eu, quando li a notícia, eu fiquei, meu Deus, como deve ser difícil essa técnica, né? Em que você tenha que, através de um ultrassom, guiar e fazer esse tipo de procedimento. Então, por favor, doutora Kelly, eu queria começar falando um pouquinho sobre esse caso, quais foram os desafios. Bom, nosso caso em específico é uma mãe que ela é negativa, o RH dela, então o bebê é positivo e ela produz anticorpos contra o sangue do bebê, contra esse fator RH. E então começa a destruir as células do bebê, as hemácias, no caso, e ocasionar anemia fetal. A anemia, ela pode ser perigosa dependendo do nível da anemia, assim como acontece com a gente aqui fora. Então, o bebê já estava com uma anemia grave, o feto, e precisava ser transfundido, porque não transfundisse ia ter que adiantar o nascimento, estava somente com 32 semanas. Fazer o nascimento de um bebê com 32 semanas é um bebê prematuro, que aí ia enfrentar os riscos da prematuridade. Então, nós decidimos fazer essa técnica, que é a transfusão ainda intraútero, e precisa de algumas hemácias especiais, não podem ser qualquer uma, e aí o Hemoan entrou com essa ajuda fundamental, que a gente precisava das hemácias irradiadas. O Hemoan já é a terceira vez, ou a segunda, na segunda vez que o Hemoan ajuda a gente. É a terceira. Terceira? Então, a terceira vez que o Hemoan ajuda a gente enviando essas hemácias. As 3 vezes deram super certo, graças a Deus. Eu tenho contato com as 2 últimas mães, que foi eu que participei. Então, essas bem, os bebês estão bem, graças a Deus, e deu certo. Que bom. E, doutora Ana, ela
a doutora Kelly comentou, o que são essas hemácias irradiadas? Conta um pouquinho para o nosso público. As hemácias irradiadas, nós não temos o sistema de irradiação aqui em Roraima, no Centro Coordenador. Ela recebe uma irradiação específica, né? Por isso que é um procedimento mais específico, e o Hemoan tem, né? Infelizmente, o Hemocentro hoje ainda não tem. Nós temos as bolsas filtradas, e as hemácias irradiadas, elas são bolsas filtradas e irradiadas, normalmente. Então, eu acho que esse procedimento aí, quem vai conseguir falar um pouquinho mais vai ser a professora Socorro, visto que nós não temos esse hemocomponente aqui no estado. Mas ele acaba que os leucócitos ainda que existem, né, nas bolsas filtradas, ela acaba diminuindo mais ainda o risco. Isso, doutora Socorro, é um equipamento que faz esse tipo de procedimento? Conta um pouquinho para a gente. Então, essa irradiação é feita por um equipamento, que é o irradiador. E nós estamos trabalhando com o irradiador 137 até esse ano. Mas mesmo esse ano nós vamos passar a fazer irradiação pelo raio-x, que é um tipo de radiação de menos risco, tem o mesmo potencial para atender, para inativar o linfócito C, porque a irradiação, ela tem um nível que nós precisamos fazer para as bolsas de sangue, se não me engano, são 25 mil Gris, e com isso nós vamos inativar o linfócito T. O linfócito T, ele vai levar uma alteração que nós chamamos de doença do enxerto contra o hospedeiro. Que às vezes as pessoas acham que é só para quem faz transplante, mas não é. Então, outras indicações também são precisas, e essas crianças intraútero, criança abaixo de 1,2 kg, também tem indicação de receber bolsas de sangue irradiadas, né, para que haja inativação do linfócito T. Sim. E aí, então, pelo que eu entendi, a bolsa foi irradiada em Manaus, foi transportada, é isso, doutora Ana? Foi transportada para Roraima, e então o procedimento foi realizado pela doutora Kelly. E, doutora Kelly, quais são os riscos ou qual é o desafio dessa técnica? Eu, assim, sou leigo, tá? Nessa área, não sou médico, mas eu já, por ser da área da saúde, eu compreendo que é uma técnica até um pouco difícil de se fazer, né? Você tem que ser guiado por um exame de imagem. Conta um pouquinho quais são os desafios dessa técnica. E depois todas podem falar um pouquinho sobre o impacto disso na vida dessa família ou de outras famílias que também já realizaram esse tipo de procedimento. Bom, tem riscos, como todo procedimento. Tem o risco de a paciente entrar em trabalho de parto, de romper a bolsa e de não conseguir fazer, de não dar certo. A gente entra com uma agulha guiada pelo ultrassom, e a gente funciona a veia do cordão umbilical do bebê. E aí a gente transfunde. A medicina fetal já está bem avançada no Brasil, graças a Deus. A gente tem as transfusões intrauterinas, tem cirurgias já intrauterinas. Então, já é uma realidade do nosso país, e graças a Deus é uma realidade também do nosso estado. Nós somos um dos poucos estados do Brasil que a gente tem a medicina fetal na rede pública. E assim, se fossem décadas e décadas, os séculos atrás, isso ainda estava, assim, não era pensado. Com o avanço da tecnologia, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem esse tipo de procedimentos. E o impacto, doutora Ana? O benefício, obviamente, existem riscos, mas o benefício supera, né? Os riscos. E qual é o impacto disso na vida de uma família, e ter a possibilidade de ter isso no norte do Brasil, que é minha região, não sei se
Eu sou de Belém do Pará, então fico muito feliz de estar compartilhando isso com os nossos estados amigos. E qual o impacto para essas famílias que fazem esse tipo de procedimento? Bem, a Kelly convive mais do que eu com os pacientes, né? Mas a gente vê, um pouquinho que eu já participei disso, que dá uma esperança para aquela criança mais saudável, né? Com menos riscos de complicações durante a gestação, menos risco de complicações para o próprio bebê que vai nascer, né? Então, assim, eu não tive contato com os pais, com a mãe principalmente, mas a Kelly pode dizer um pouquinho mais, e acredito que é de gratidão, principalmente de ter isso hoje na rede pública, né? Que foi implantado há pouco tempo, depois que a Kelly que iniciou essa questão dentro da maternidade, que é referência aqui no estado. Então, assim, isso é excelente para a população em geral, que é uma população muito carente, né, que procura o SUS. Então, acredito que seja a palavra gratidão. Né? Bom. E uma dúvida mesmo, uma dúvida legítima. O caso é por uma anemia causada pela eritroblastose fetal. Confere? É isso? Isso mesmo. E são todos os Esse último caso foi eritroblastose fetal. Certo. São todos os casos que são indicados ou não? Como é, doutora? Não. Nem toda anemia é ocasionada por eritroblastose fetal. Essa é a mais comum que a gente conhece. Graças a Deus está diminuindo bastante por conta da vacina. Logo após o parto, a mãe deve ser vacinada se ela for RH negativo e o bebê RH positivo. Então, já tem diminuído, mas existem outras causas de anemia fetal, como infecções. O penúltimo caso que a gente transfundiu, a mãe tinha CMV e passou para o bebê, citomegalovírus. E é por isso que o bebê teve anemia. Sim, entendi. Mas todo caso de eritroblastose fetal é indicado ou não? Não, né? Depende do grau de anemia que o feto está. Entendi. Então, a gente tem anemia leve, anemia moderada e anemia grave. Uma anemia leve a gente consegue ficar acompanhando pelo ultrassom, só que de moderada a grave a gente já tem que pensar em transfundir, porque o feto vai piorar e o último estágio é o óbito fetal. Certo. E, nossa, caso, assim, muito interessante e dado a natureza do procedimento, é muito importante ter isso no SUS. E o segundo caso no Piauí. O doutor Pedro pode falar um pouquinho para a gente. É um caso de sangue raro, né? Conta um pouquinho para a gente essa história, doutor Pedro. Pronto. Nós temos um paciente, né, paciente O positivo, tá? Ele dava no hospital de urgência, Teresina, fazer amputação de membros, né? E aí, iniciou os testes pré-tensionais e chegou para nós que o paciente tinha um anticorpo raro, né? Esse anticorpo raro se dá o nome de anti-GERPS. Um anticorpo raro, que a chance de encontrar um doador compatível é 0,01, tá? É um tipo sanguíneo raro, de origem da região da Melanésia, né? Próximo ao Pacífico, próximo à Austrália, próximo ali às Ilhas Salomão, Ilhas Fio, ou seja, essa raridade pertence àquela região, né? Então, esse paciente precisa fazer transição de sangue, né? E aí, ou posso procurar nos nossos doadores, nossos aqui do Piauí, ou eu posso recorrer a outros estados, né? Em 2022, eu encontrei uma família rara, também aqui no interior do Piauí, e aí eu fui até a casa desses doadores, e aí tem 3 irmãos, que são 3 irmãos raros, né? Que eles podem, na época, poderia ser possível doador de sangue. E aí eu recorri, né, até essa família e convoquei, né, uma moça para fazer essa doação e atender o nosso paciente aqui em Teresina, né? Então, fez a doação de sangue na data,
conseguimos atender o nosso paciente, na verdade, né? E o paciente fez a transfusão, né? Seguiu a vida dele normal. Caso ele venha ali, novamente precisar, nós temos que novamente procurar doadores compatíveis aqui no estado, ou então a gente convoca de outros estados. Só para a gente ter um dado, em 2022, essa raridade, nós só tínhamos 5 doadores no país, né? Então, hoje, 2025, só no Piauí eu tenho 7 doadores, tá? Consegui localizar 7 doadores só com essa raridade. Aqui no Piauí, realmente, tem aparecido essas raridades, já recorri a vários bancos de sangue, com outros grupos sanguíneos, Ceará, Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco. Então, a gente tem esse contato com os hemocentros quando precisa, mas esse nosso caso, nós conseguimos resolver aqui com nossos doadores da nossa hemorrede estadual. Muito, muito interessante. E eu já tinha ouvido falar em vários tipos raros, né, que dizemos sangues raros, né, mas nunca tinha ouvido falar nesse tipo, porque classicamente a gente conhece os tipos ABO, o RHD, né, e nos outros estados eu fiquei até curioso, doutora Ana e doutora Socorro, isso é padrão de todos os hemocentros, essa busca por antígenos mais raros? Existe aí uma pergunta para todos também, se existe um cadastro nacional ou algo do tipo? Doutora Ana, se puder começar. Os hemocentros, pelo menos o hemocentro de Roraima, sempre está à procura, né? E acredito que isso seja da hemorrede, visto que é uma necessidade, né? A gente nunca sabe quando é que vai acontecer, surgir um caso desse. Então, existe essa situação na parte da imuno, né? Essa preocupação em fazer o rastreamento dos doadores em relação para um dia que surgiu um paciente, a gente poder já ter essa problemática mais ou menos já encaminhada. Sim. Doutora Socorro, como é que no Hemocentro, o Hemoan? Aqui no Hemoan também nós sempre buscamos também os doadores, já tivemos casos, inclusive nós tivemos que mandar buscar sangue do Japão para poder transfundir pacientes aqui, que era tão raro que se encontrar uma doadora no Japão. Era uma paciente de câncer, e nós precisamos trazer esse sangue do Japão por 2 vezes. Aliás, veio uma vez só as 2 vezes, e essa paciente recebeu e foi favorecida com essa transfusão de sangue raro. Que legal, né? E então é algo, não é nem nacional, é internacional, né? Então, eu lembro de um caso aqui no Ceará também, de envio de uma bolsa para a Colômbia, né? Então, realmente existe então esse trânsito, né, entre os países. E, doutor Pedro, então, graças a Deus, no mesmo estado, então, o doador do sangue raro era do mesmo estado? Né? Isso, para esse caso, né? Isso, para esse caso específico, dessa raridade, nós temos 7 doadores para atender, né, esses pacientes quando vierem com essas raridades, né. E aí, com relação a Hemoan, eu conheço lá o meu amigo Sérgio Albuquerque, né, que na época ele contou a história do nosso sangue raro, né, e nós fomos para o evento Sangue Raro 2017, lá em São Paulo, e foi uma discussão, né, que todo mundo achou ali muito interessante. E também lá a Ana, lá em Roraima, também tem a Daniela também, que está na parte da imuno, que é uma preocupação, na verdade, já que a região de Roraima, a região norte do país, tem muita imigração dos venezuelanos, eles têm uma raridade específica do povo venezuelano, que é uma raridade chamada Diego B, né, que só tem normalmente em regiões norte do país ou em algumas regiões de reserva indígena. Aqui tive um caso recente aqui no Maranhão, que é um paciente indígena, tinha um sangue raro, mandei convocar os irmãos também que eram indígenas, que vieram doar para ela. Então, a gente tem toda essa logística para atender ali os nossos pacientes, né? Doutor Pedro, eu até perguntei,
Existe um cadastro ou algo que pode ser consultado da triagem desses doadores raros no Brasil ou mundo afora? Bom, os hemocentros, eles enviam os dados, né, todos esses dados de fenótipo de raridade para o Ministério da Saúde, né, que é a coordenação geral do sangue, né. Então, ele tem esses dados, né, então, praticamente todo ano eles querem saber qual é a quantidade de raridade que tem por cada região, né, até para se divulgar, né, porque normalmente quando tem eventos grandiosos, Olimpíadas, Copa do Mundo, eles querem saber qual é a raridade que tem, caso tenha algum problema, alguma eventualidade, o Brasil tem para onde atender esses pacientes caso apareçam, né? O interessante seria, foi uma discussão em 2017, que tivemos no evento, que nós tivéssemos bolsas raras congeladas, né, para atender os nossos pacientes. Porque a gente tenta convocar um doador, o doador pode ter feito uma cirurgia, pode ter feito ali uma tatuagem, uso de medicamento, e o doador pode não doar, né? O interessante é se tivessem massas raras já congeladas para atender um perfil quando precisasse, né? Entendi. Interessante. E são muitos centros, né, especializados em sangue raros e acredito que cada vez mais esse trabalho minucioso ele vai se tornando fundamental para garantir a disponibilização, né, desses tipos sanguíneos mais raros. Então, a gente vai se aproximando do fim aqui do nosso episódio e a gente está num mês muito importante, que é o mês de conscientização da doação de sangue. Então, para a gente se despedir, eu queria pedir uma mensagem de cada um de vocês, a mensagem que vocês quiserem nesse mês tão importante. Doutora Socorro? Bom, primeiramente agradecer o convite de participar aqui do podcast, né? Parabenizar a Ana, a Kelly, pelo sucesso que teve a troca, né? A transfusão intraútero. Nós também temos participado dessa história. Aqui em Manaus já estamos realizando a transfusão intraútero, né? Em maternidades públicas também. E, recentemente, nós tivemos uma transfusão intraútero de uma paciente indígena, que estava, assim, bem diferente aqui no nosso estado. Estamos agora aqui no Amazonas, no junho, azul e vermelho. Então, aqui é um pouco diferente, tem uma cor por conta dos boi-bumbás, mas é um mês que nós precisamos ter essa campanha por conta da queda dos estoques, né, que acredito que todo o Brasil tem essa queda, e essa campanha ela vem num momento muito bom para estimular as duas nações vermelha e azul para nos ajudar. Então, parabéns também a todos vocês, né, do Instituto, que tem essa agitação. E estamos aqui por precisar. Parabéns também ao Pedro pelo trabalho. Realmente foi o Sérgio que encabeçou naquela época a vinda desse sangue lá do Japão, né, para o paciente, infelizmente era um caso muito grave, mas a gente deu qualidade de vida para esse paciente até onde ela pôde chegar. Muito legal ter lembrado do boi-bumbá. Bem, E são duas cores, né? Agora que eu fui compreender o Júnior, vermelho e azul. Interessante. Já incluindo ali raízes culturais na conscientização, né? Doutora Ana, por favor. Bem, a gente passa por esse período, na região norte, é um período do inverno, que eles chamam, né, que é o nosso período chuvoso, então a gente tem uma diminuição muito da doação de sangue, porque muitos processos virais, né, então realmente é um mês muito propício, excelente para essa questão da campanha do mês de junho, para poder ver se faça uma conscientização da população que a doação tem que ser contínua, né, que é uma responsabilidade social, então a gente sempre tenta passar isso durante a nossa campanha, que não seja só em junho, mas que seja uma coisa de 12 meses, né, todos os dias, e é uma questão que o estoque sempre é uma questão problemática a nível nacional.
Então, a gente agradece a participação, o convite desse podcast, e a doutora, em várias outras situações, né? O EMAN é muito próximo, é o estado mais próximo da gente aqui, então a gente é um pouquinho isolado, então a gente agradece muito essa parceria de longos anos, né, doutora Socorro, junto ao Hemocentro de Roraima. E o início da medicina fetal foi essencial, então parabéns a Kelly pela iniciativa de começar esse programa dentro da maternidade, e diante a população indígena, venezuelanos principalmente, que a gente tem, então é uma luta por dia, né? Então a gente tem que tentar aí manter o máximo da nossa, desse momento de campanha, né? Ajudar. Obrigado, doutora Kelly. Bom, primeiro, prazer em conhecer a Socorro, que ajudou a gente. Eu sei que eu liguei correndo, né? Eu peço que essa bolsa para amanhã. E aí todo mundo se move para conseguir essa bolsa. O tempo é inimigo, então tem que ser rápido. Então, quero agradecer muito o Emono por ajudar a gente sempre, correr, liga para Azul, dessa vez foi o Exército que trouxe, então foi tudo muito rápido, graças a Deus. Agradecer uma pessoa que não está aqui, que é a doutora Cristiane Grecas, que ela que me ajudou a montar a medicina fetal na maternidade, e aqui, por incrível que pareça, nós temos muitos casos raros. Toda semana tem um caso que às vezes tem que sentar, tem que estudar, mas a gente está conseguindo, graças a Deus. E a mensagem que eu deixo aqui, que é bem clichê, mas que uma doação de sangue pode salvar vidas, né? É bem clichê essa frase, mas pode salvar a vida quem a gente menos espera, inclusive de um bebê ainda dentro da barriga. Sim. Doutor Pedro, por favor. Bom, a doação de sangue é muito importante, né? Para nos abastecer, né? Nós vemos de uma pandemia em 2020, 2022, e praticamente todos os bancos de sangue caíram ali em torno de 30%, 40%, 50% das doações, né? De lá para cá, se a gente for perceber, nunca conseguiram manter, né, esse nível. E os pacientes o tempo todo não param, né? Então, tem paciente o tempo todo transfusão, tem paciente que transfere a cada 15 dias, bolsas raras, bolsa fenotipada, e não para de chegar, né? Então, é interessante que a gente fica, a nível de Brasil, ideal que fosse pelo menos até 3% da população fazer doação de sangue, né? O ano de 2023 foi apenas 1,6%, né, de doadores no Brasil. Mas eu acho interessante, né, a gente tentar chegar a esse nível, pelo menos 12% das doações, incentivar cada vez mais doações, para dar esse suporte material para os nossos pacientes. Né? Então, assim como a doutora Kelly disse, doação salva vidas, né? A gente trabalha na agência internacional, sabe que essa requisição de uma componente não é só um papel ali, né? Por trás tem toda uma estrutura, tem toda uma família, colocando todo o nosso, toda a fé, vamos dizer assim, né? Que a gente possa fazer o melhor pelos pacientes, né? Então, é assim que eu digo para eles, e que realmente possam fazer a doação de sangue, que a gente possa atender os nossos pacientes, que possa vir aumentar cada vez mais essa doação de sangue. Muito obrigado, eu agradeço a participação de vocês, foi uma conversa muito esclarecedora, foi muito legal ouvir esses dois casos, e num mês tão importante da doação de sangue. E fica aqui um abraço para todo o povo do Amazonas, Roraima, também do Piauí, vizinho aqui ao nosso estado do Ceará. E deixar aqui um forte abraço também, povo do Ceará que nos assiste. E aqui a gente fica com mais um episódio do Conexão Hemosaúde. Um abraço. Tchau.